Imagine só, enquanto o mercado inteiro corre desesperado atrás de ações de inteligência artificial como se não houvesse amanhã, eu estou fazendo exatamente o contrário. Não são migalhas não. Estou falando de bilhões de dólares em vendas nos últimos 18 meses. Para muitos, enlouqueci. Dizem que não entendo tecnologia, que estou velho demais para enxergar o futuro. Mas o que eles não percebem é que já vi esse filme antes, e não acabou bem. Vi a febre das Nifty 50 nos anos 70. Presenciei a bolha da internet inflar e explodir de forma espetacular no início dos anos 2000. Estava lá quando a bolha imobiliária quase derrubou o sistema financeiro em 2008. E agora? Agora vejo a mesma histeria tomando conta do mercado com a inteligência artificial. A mesma euforia, os mesmos sinais de alerta piscando em vermelho. Não me entenda mal. Não estou dizendo que a inteligência artificial não tem valor, longe disso. Quando Bill Gates me mostrou o ChatGPT pela primeira vez, fiquei impressionado. A tecnologia devorou todos os livros já escritos, traduz um documento complexo em segundos, economiza tempo de formas que antes pareciam impossíveis. Mas há uma diferença abissal entre admirar uma inovação e estar disposto a pagar qualquer preço por ela. E é justamente essa distinção que me fez enriquecer enquanto tantos investidores quebraram atrás do próximo grande negócio. Aprendi com meu mentor, Benjamin Graham, algo que norteia minhas decisões desde os 20 e poucos anos. No curto prazo, o mercado é uma urna de votos, popularidade dita os preços. Mas no longo prazo, é uma balança, os números reais é que contam. E hoje? Hoje a inteligência artificial está na fase da popularidade. As ações sobem não pelo que entregam, mas pelo que prometem entregar um dia. E essa esperança inflou as avaliações a níveis que só posso chamar de perigosos. Os números não mentem. O S&P 500 está sendo negociado a um índice preço, lucro 53% acima da média histórica desde os anos 50. O CAPE, aquele indicador ajustado por ciclo, está acima de 37. Só vimos isso 2 vezes antes, pouco antes do estouro da bolha da internet e às vésperas da Grande Depressão. Quando vejo esses números, não penso em comprar. Penso em vender, e foi exatamente o que fizemos na Berkshire Hathaway. Em 2024, vendemos 134 bilhões de dólares em ações e compramos apenas 9 bilhões de dólares. Um saldo negativo de 125 bilhões de dólares em um único ano. Nunca fizemos nada parecido na história da empresa. E as vendas continuaram em 2025. Nossa reserva de caixa agora ultrapassa 340 bilhões de dólares, mais que o dobro de 2 anos atrás. É mais dinheiro vivo do que Apple, Amazon, Alphabet e Microsoft juntas. Alguns acham que perdi a coragem, que a idade me deixou excessivamente cauteloso. Mas eles não entendem, caixa é poder, é munição para agir quando todos estiverem em pânico. Foi assim que aproveitei oportunidades únicas, investindo no Goldman Sachs em 2008, comprando ações do Bank of America quando todos fugiam, acumulando American Express durante o escândalo do óleo de salada. Nada disso teria sido possível sem dinheiro em mãos. Agora falemos do elefante na sala. Sim, vendi uma montanha de ações da Apple. E sim, a Apple foi um dos meus melhores investimentos. Tim Cook fez mais dinheiro para Berkshire do que eu mesmo. Já disse publicamente que a Apple é provavelmente o melhor negócio que conheço. Mas há uma diferença crucial entre amar uma empresa e estar disposto a mantê-la a qualquer custo, independentemente do preço. No auge, a Apple representava quase metade de todo o nosso portfólio de ações. Essa concentração me incomodava, e com a possibilidade de aumento nos impostos sobre ganhos de capital, fazia sentido realizar parte dos lucros agora. Vendemos quase 489 milhões de ações no segundo e terceiro trimestres de 2024, e continuamos vendendo em 2025. Ainda é nossa maior posição, mas agora responde por cerca de 21% do portfólio, não mais 50%. Uma alocação muito mais saudável. Mas aqui vai algo que pode surpreender. Enquanto reduzia minhas posições nos Estados Unidos, estava comprando agressivamente onde quase ninguém olha, o Japão. Desde 2019, começamos a adquirir ações de 5 grandes conglomerados japoneses, Itochu, Marubeni, Mitsubishi Mitsui e Sumitomo. São gigantes diversificados com participações em energia, metais, alimentos, têxteis, verdadeiras Berkshire Hathaway japonesas. Quando comecei a comprar, a oportunidade me deixou perplexo. Eram empresas sólidas, bem geridas, negociadas a preços ridículos, especialmente considerando as taxas de juros da época. Os dividendos eram atraentes, e os programas de recompra de ações aumentavam o valor para os acionistas a cada trimestre.
Compramos discretamente por mais de um ano antes de anunciar as posições no meu aniversário de 90 anos, em 2020. Desde então, continuamos aumentando nossas participações. No início de 2025, detínhamos entre 8,5% e 10% de cada uma dessas 5 empresas. O investimento inicial foi de 13,8 bilhões de dólares, e hoje essas participações valem mais de 23 bilhões de dólares. Não é um mau resultado para uma aposta que muitos consideraram loucura na época. E tem mais, negociamos com cada empresa para relaxar o limite original de 10% de participação. Com o tempo é provável que a Berkshire aumente ainda mais sua fatia em todas elas. Já deixei claro para Greg Abel, meu sucessor, que essas são posições para manter por décadas, talvez para sempre. Por que o Japão quando todos correm atrás da inteligência artificial no Vale do Silício? Porque essas empresas japonesas têm características que adoro. Primeiro, são diversificadas em vários setores, o que reduz riscos. Segundo, têm gestões excelentes, focadas em retornos para os acionistas. E terceiro, negociam a preços que ainda fazem sentido, algo cada vez mais raro nos mercados hoje. Temo que a inteligência artificial acelere a destruição do que já é frágil, o bom senso nos mercados. Veja bem, quando uma tecnologia nova surge, o primeiro instinto dos investidores não é avaliar seu impacto real, mas sim apostar em quem vai dominá-la. Foi assim com as ferrovias no século XIX, com a internet nos anos 90 e agora com a inteligência artificial. O problema não é a tecnologia em si, é a histeria coletiva que a acompanha. As pessoas compram ações não porque entendem o negócio, mas porque têm medo de ficar de fora. E quando o medo comanda as decisões, os preços deixam de refletir valor e passam a refletir esperança. Esperança não é um ativo que eu saiba precificar. Pior ainda, a inteligência artificial está sendo vendida como a solução para tudo. Vai revolucionar a medicina, dizem. Vai acabar com a fome, prometem. Vai tornar obsoletos todos os modelos de negócios existentes, garantem. Mas ninguém pergunta, a que custo? Ninguém calcula o risco de que, em vez de resolver problemas, ela crie novos, mais complexos, mais imprevisíveis. E quando a euforia passar, como sempre passa, quem vai pagar a conta? Os mesmos investidores que hoje compram ações de empresas de inteligência artificial com múltiplos de 50, 100 vezes o lucro, como se o futuro já estivesse garantido. Enquanto isso, negócios sólidos, previsíveis com fluxos de caixa reais e margens defensáveis são ignorados. Domino's não precisa de um algoritmo para vender pizza. Oxygen não depende de uma startup de inteligência artificial para produzir cloro. Verizig não precisa de hype para manter o registro dos domínios.com. Essas empresas não prometem o céu, elas entregam resultados. E resultados, ao contrário de promessas, têm o hábito de se repetir. Há outro risco, mais sutil, que poucos discutem. A inteligência artificial pode tornar os mercados ainda mais voláteis. Imagine um mundo onde algoritmos não apenas executam ordens, mas tomam decisões de investimento em escala global, baseados em dados que ninguém entende completamente. Quando todos estiverem seguindo as mesmas intuições geradas por máquinas, os movimentos de mercado se tornarão mais bruscos, mais irracionais. E irracionalidade, como sabemos, é o inimigo número 1 do investidor paciente. Não estou dizendo que a inteligência artificial não tem valor. Claro que tem. Mas o valor está sendo precificado como se já fosse uma certeza absoluta, quando na verdade ainda estamos no primeiro ato de uma peça cujo final ninguém conhece. Enquanto isso, eu prefiro apostar em negócios que já provaram sua resiliência, aqueles que sobreviveram a guerras, crises, pandemias e mudanças de comportamento. Negócios que não dependem de uma única tecnologia para justificar seu preço. E aqui está a ironia. Enquanto Wall Street corre atrás do próximo unicórnio de inteligência artificial, eu estou comprando empresas que, em muitos casos, são mais antigas que eu. Não porque eu seja nostálgico, mas porque a história ensina uma lição simples. No longo prazo, o que importa não é quem tem a ideia mais revolucionária, mas quem tem a disciplina para executar o básico melhor que todo mundo. E o básico? Produzir algo que as pessoas precisam, cobrar um preço justo, gerar caixa, recompensar os acionistas. Nunca sai de moda. Se há uma coisa que aprendi em quase 9 décadas de investimentos é que as modas passam, a euforia acaba, os preços corrigem, e quando isso acontece, quem está posicionado em ativos reais com fundamentos sólidos, não apenas sobrevive, próspera. Enquanto os outros correm atrás do futuro, eu fico com o presente. Porque o presente, afinal, é o único lugar onde o dinheiro é real. Uma verdade que atravessa séculos. A ganância e o medo movem os mercados, não a tecnologia.
E se há algo que a história nos ensina é que quando todos estão correndo na mesma direção, é hora de olhar para o outro lado. A inteligência artificial não é diferente. Ela pode ser uma ferramenta poderosa, mas também um espelho distorcido das nossas piores tendências. Os golpes se multiplicam, os empregos se transformam, e as promessas se inflam, tudo isso enquanto os fundamentos reais das empresas são deixados de lado. Mas o que realmente importa não é se uma máquina pode imitar minha voz ou prever o próximo movimento do mercado. O que importa é se um negócio gera lucro, se tem vantagens competitivas duradouras e se está sendo negociado a um preço que faz sentido. Eu não preciso entender os algoritmos mais avançados para saber que uma pizzaria com entrega eficiente, uma cervejaria com marcas consolidadas ou uma empresa química com contratos de longo prazo são negócios que resistem ao tempo. Eles não dependem de hype, não prometem revoluções instantâneas e não desaparecem quando a moda passa. Eles simplesmente entregam o que prometem, resultados consistentes ano após ano. E é por isso que continuo investindo como sempre investi. Não porque seja antiquado, mas porque funciona. Não porque ignore as mudanças, mas porque me concentro no que não muda, a natureza humana, a matemática dos negócios e a disciplina de esperar pelo momento certo. Quando todos estão comprando ações de inteligência artificial a preços estratosféricos, eu vendo. Quando todos estão vendendo por medo, eu compro. E quando o mercado se acalma, como sempre acontece, os que seguiram o barulho descobrem que pagaram caro demais por promessas vazias. Meu sucessor, Greg Abel, herdará uma empresa construída sobre esses princípios. E minha mensagem para ele e para todos que ainda estão aprendendo é simples: não se deixe levar pela empolgação. Não confunda movimento com progresso. Não pague qualquer preço por algo só porque está na moda. Invista em negócios que você entende, a preços que fazem sentido, e tenha paciência para esperar que o tempo faça o resto. Porque no fim das contas o mercado não é um jogo de apostas. É um jogo de paciência, disciplina e bom senso. E esses são os únicos ativos que nunca saem de moda. Empresas com raízes profundas que operam em setores essenciais: energia, infraestrutura, commodities, logística, e que ano após ano entregam resultados consistentes. Elas não dependem de modismos ou de promessas de crescimento exponencial. Elas prosperam porque entendem o valor do tempo, da eficiência e da confiança construída ao longo de décadas. E o mais importante, elas são negociadas a preços que refletem sua realidade, não suas fantasias. Enquanto o mercado se perde em projeções mirabolantes sobre o futuro da inteligência artificial, essas empresas continuam a gerar fluxos de caixa previsíveis, a pagar dividendos robustos e a se adaptar sem precisar reinventar a roda a cada trimestre. Elas não são glamourosas, mas são confiáveis. E no mundo dos investimentos, confiabilidade é um luxo raro. Pense nisso. Quando você compra uma ação de uma dessas empresas, não está apostando em uma narrativa. Está comprando uma fatia de um negócio real com ativos tangíveis, clientes leais e uma história que resistiu a guerras, crises econômicas e revoluções tecnológicas. Isso não é especulação, é propriedade. E propriedade, quando bem escolhida, é a forma mais segura de construir riqueza ao longo do tempo. Agora compare isso com o que vemos hoje no mercado de inteligência artificial. Muitas dessas empresas não têm lucros, não têm um modelo de negócios claro e, em alguns casos, nem sequer têm um produto definido. O que elas têm são histórias empolgantes, apresentações em PowerPoint repletas de jargões e uma multidão de investidores dispostos a pagar qualquer preço pela promessa de um futuro que pode nunca se materializar. É como comprar um bilhete de loteria e chamar isso de estratégia de investimento. Eu não estou dizendo que a inteligência artificial não vai mudar o mundo. Ela vai. Assim como a eletricidade, o automóvel e a internet mudaram. Mas a história nos ensina que as maiores fortunas não são construídas por aqueles que apostam no próximo grande salto sem critério. Elas são construídas por aqueles que identificam valor onde os outros não enxergam, que têm a disciplina de esperar o momento certo e que resistem à tentação de seguir o rebanho. E é por isso que, enquanto outros se deixam levar pela euforia, eu continuo focado no que sempre funcionou. Comprar bons negócios a preços justos, manter a cabeça fria quando o mercado perde a sua e ter a paciência de deixar o tempo trabalhar a meu favor. Porque no fim das contas, o sucesso nos investimentos não é uma corrida, é uma maratona. E os vencedores não são os que correm mais rápido, mas os que correm com sabedoria. Então, se você está se perguntando o que fazer agora, minha resposta é simples: não tente ser mais esperto que o mercado. Não tente adivinhar o futuro. Em vez disso, concentre-se no que você pode controlar: sua disciplina, sua paciência e sua capacidade de reconhecer valor quando ele aparece.
Porque quando a poeira baixar, quando as modas passarem e quando as promessas vazias forem expostas, serão esses princípios que permanecerão de pé. E se você ainda duvida, pergunte a si mesmo: quantas vezes você já viu o mercado recompensar a pressa em vez da prudência? Quantas vezes a euforia deu lugar ao arrependimento? A história está cheia desses exemplos. E a única coisa que muda é o nome da bolha. Mas a lição? Essa nunca muda. Desaparecer da noite para o dia. As fábricas, a rede de distribuição e a marca global permaneciam intactas. O erro foi temporário, o valor permanente. E o que aconteceu? Nos anos seguintes, a Coca-Cola não apenas se recuperou, mas se tornou uma das maiores histórias de sucesso da história corporativa. O preço das ações multiplicou-se várias vezes, os dividendos cresceram ano após ano, e a empresa consolidou seu domínio como a bebida mais reconhecida do planeta. Aqueles que venderam no primeiro sinal de problemas perderam a oportunidade de participar dessa trajetória. Enquanto isso, quem teve a disciplina de olhar além do ruído imediato e enxergar o valor duradouro colheu recompensas extraordinárias. Essa é a essência do que busco em cada investimento. Não a promessa de ganhos rápidos, mas a certeza de que, com o tempo, a qualidade prevalecerá. E é por isso que continuo apostando em negócios com fundamentos sólidos, gestão competente e preços que não exijam que eu seja um profeta para lucrar. Não preciso adivinhar o próximo boom tecnológico ou a próxima crise geopolítica. Basta-me saber que quando as emoções do mercado se acalmarem, as empresas que realmente criam valor para seus clientes, funcionários e acionistas emergirão mais fortes. Veja o caso das ações japonesas que mencionei. Durante décadas, o mercado ignorou esses conglomerados, obcecado por narrativas de crescimento acelerado e inovações disruptivas. Mas enquanto os investidores perseguiam modismos, as trading companies continuavam a gerar lucros, distribuir dividendos e reinvestir em seus negócios com disciplina. Agora, à medida que o Japão começa a mostrar sinais de recuperação econômica e os investidores globais redescobrem o valor dessas empresas, os preços finalmente refletem o que sempre esteve lá. Negócios resilientes com ativos tangíveis e fluxos de caixa previsíveis. O mesmo vale para as marcas de consumo. Domino's, Constellation Brands, Coca-Cola, todas enfrentaram desafios em algum momento. Mas o que as torna especiais não é a ausência de problemas, e sim a capacidade de superá-los. Uma marca forte é como um castelo, pode ser atacada, mas suas muralhas, a lealdade dos clientes, a eficiência operacional, o reconhecimento global, resistem ao tempo. E quando o mercado subestima essas muralhas, surge a oportunidade. Há uma lição simples mas poderosa que aprendi ao longo dos anos. O medo é o maior aliado do investidor paciente. Quando todos correm para a saída, os preços caem. Quando os analistas preveem o fim de um setor, as ações ficam baratas. E é nesses momentos que os verdadeiros investidores, aqueles que entendem que o valor não é criado da noite para o dia, mas sim acumulado ao longo de anos, encontram suas melhores oportunidades. Não estou dizendo que é fácil. Ignorar o pânico do mercado, resistir à tentação de seguir a multidão e manter a convicção quando todos duvidam exige disciplina. Mas é exatamente essa disciplina que separa os especuladores dos investidores. Os primeiros buscam o próximo grande salto, os segundos constroem riqueza duradoura. E aqui está a verdade que poucos querem ouvir. A riqueza não é construída com apostas ousadas, mas com decisões sensatas, repetidas ao longo do tempo. Não é sobre acertar o timing perfeito, mas sobre estar certo na maioria das vezes e deixar o poder dos juros compostos fazer o resto. Quando você compra um negócio excepcional a um preço justo e o mantém por décadas, os resultados são inevitáveis. Então, da próxima vez que alguém lhe disser que o mercado está prestes a explodir ou que uma nova tecnologia vai destruir tudo o que conhecemos, lembre-se, as melhores oportunidades surgem quando o mundo está focado no curto prazo. E as maiores fortunas são construídas por aqueles que têm a coragem de olhar além do ruído e enxergar o que realmente importa. Negócios sólidos, geridos por pessoas competentes, negociados a preços que fazem sentido. Porque, no fim das contas, o mercado é um mecanismo de transferência de riqueza, dos impacientes para os pacientes, dos especuladores para os investidores, dos que buscam atalhos para os que entendem que o caminho mais longo é, muitas vezes, o mais seguro. E eu, por minha parte, prefiro estar do lado certo dessa equação. Cash because o refuse to pay inflated prices for mediocrity, e porque entendo que a verdadeira riqueza não se constrói na pressa, mas na disciplina de esperar pelo momento certo. E quando esse momento chegar, e ele sempre chega, estarei pronto. Não com a ansiedade de quem precisa provar algo, mas com a tranquilidade de quem sabe que o tempo está a seu favor.
Porque no final das contas, o mercado não recompensa os que apostam contra as probabilidades, mas os que têm a paciência de deixar as probabilidades trabalharem a seu favor. Os que hoje correm atrás de promessas vazias de inteligência artificial esquecem uma verdade simples: as melhores empresas não são aquelas que prometem o futuro, mas as que o constroem, dia após dia com consistência. Não são as que vendem sonhos, mas as que entregam resultados. E resultados, meus amigos, não se fabricam com hype. Eles se acumulam com trabalho, visão e, acima de tudo, integridade. Eu já vi muitas modas passarem. Vi a febre das .com, a euforia dos subprimes, a corrida pelas criptomoedas. Todas tiveram seus momentos de glória, seus arautos proclamando que dessa vez é diferente. Mas no fim, o que sobrou? Algumas histórias de sucesso isoladas, muitas lágrimas e uma lição que se repete. O mercado sempre corrige os excessos. Sempre. E quando essa correção vier, e ela virá, os que compraram barato estarão sentados em cima de montanhas de valor real. Enquanto isso, os que pagaram caro por expectativas infladas descobrirão, da pior maneira possível, que o papel aceita tudo, menos a realidade. Então sim, eu continuo com meu dinheiro parado. Não por medo, mas por convicção. Não por falta de oportunidades, mas por abundância de critério. E se alguém me perguntar quando vou investir, minha resposta será sempre a mesma: quando encontrar algo que vale a pena. Não antes. Porque no fundo, investir não é sobre prever o futuro, é sobre estar preparado para ele. E a melhor preparação não é adivinhar qual será a próxima grande coisa, mas ter a clareza de reconhecer o que já é grande, o que já funciona, o que já resistiu ao teste do tempo. E se há uma coisa que aprendi em mais de 8 décadas nesse jogo, é que o tempo não perdoa os impacientes, mas recompensa generosamente os que sabem esperar. Posição em um mercado essencial com fluxos de caixa previsíveis e uma vantagem competitiva que poucos conseguem desafiar. E aqui está a verdade que muitos esquecem: o mercado não recompensa quem acerta as tendências passageiras, mas quem entende a natureza duradoura dos negócios. Google não é uma aposta em inteligência artificial, é uma aposta em algo muito mais simples e poderoso: a necessidade humana de encontrar respostas. E essa necessidade não vai desaparecer, não importa quantas ondas tecnológicas venham e vão. Mas deixe-me ser claro, não estou dizendo que a inteligência artificial não vai transformar indústrias. Ela vai. O que estou dizendo é que transformação não é sinônimo de lucro para os investidores. A história está repleta de tecnologias revolucionárias que enriqueceram poucos e arruinaram muitos. A eletricidade mudou o mundo. Mas quantas ações de empresas de energia do início do século XX você gostaria de ter comprado? A internet conectou bilhões, mas quantos dos primeiros investidores em provedores de acesso ou portais da web ainda estão colhendo os frutos? A inovação é inevitável. O que não é inevitável é que os investidores que pagam preços inflados por ela sejam recompensados. E é por isso que quando olho para o frenesi atual, vejo não uma oportunidade, mas um aviso. Um aviso de que quando todos estão correndo na mesma direção, é hora de pisar no freio. Não porque o futuro não vá acontecer, mas porque o preço que se paga por ele já incorpora todas as esperanças, todos os sonhos, todas as promessas, e muito pouco da realidade. A realidade é que os melhores investimentos não são aqueles que prometem mudar o mundo, mas aqueles que já o mudaram, e continuam mudando, de forma silenciosa e consistente. São os negócios que vendem produtos que as pessoas compram mesmo em recessões, que geram caixa mesmo quando a economia desacelera, que têm clientes fiéis não por modismo, mas por necessidade. Essas são as empresas que sobrevivem às manias, que resistem às crises e que no longo prazo entregam retornos sólidos, não porque são emocionantes, mas porque são confiáveis. E é por isso que enquanto outros se empolgam com as próximas rodadas de financiamento de startups de inteligência artificial ou com os últimos modelos de linguagem, eu continuo focado no que sempre funcionou: comprar pedaços de negócios excepcionais a preços razoáveis e esperar. Esperar não é passividade, é estratégia. É a convicção de que o tempo é o maior aliado do investidor paciente, e que a paciência, mais do que qualquer algoritmo ou insight, é o que separa os vencedores dos perdedores. Então, quando você ouvir alguém dizer que dessa vez é diferente, lembre-se, essas palavras já foram ditas antes. E antes disso também. A tecnologia muda. Os mercados evoluem. Mas a natureza humana, a ganância, o medo, a euforia, o desespero, permanece a mesma. E é essa natureza, não as inovações, que determina quem enriquece e quem perde tudo. Portanto, não se deixe levar pela multidão. Não confunda movimento com progresso.
E acima de tudo, não esqueça que o mercado não é um cassino onde se aposta no futuro, é um lugar onde se compra o presente a preços que fazem sentido. E se você fizer isso com disciplina, com ceticismo e com uma visão de longo prazo, o futuro cuidará de si mesmo. Agora vai e invista com sabedoria. Eu já fiz minha escolha. E estou tranquilo com ela. Uma franquia que gera fluxos de caixa colossais ano após ano. Isso não tem nada a ver com aquelas empresas cujas ações dispararam apenas por promessas de inteligência artificial. Essas precisam que absolutamente tudo dê certo para justificar suas avaliações estratosféricas. O Alphabet, por exemplo, seria um bom investimento mesmo que a inteligência artificial nunca se concretizasse como esperam. E essa diferença é crucial. Não sou contra possuir empresas que se beneficiam da inteligência artificial. Sou contra pagar preços que já embutem a transformação radical dessas empresas, uma transformação que pode nunca acontecer. E deixe-me dizer algo sobre como a inteligência artificial pode afetar nossos próprios negócios. Controlamos dezenas de empresas, desde seguradoras até ferrovias, passando por fábricas de doces e lojas de móveis. Muitas já utilizam inteligência artificial de diversas formas. Nossas seguradoras a empregam para avaliar riscos e detectar fraudes. Nossas indústrias, para otimizar a produção. E nosso varejo, para gerenciar estoques e personalizar o marketing. Mas não estamos apostando a empresa na inteligência artificial. Não buscamos nos tornar líderes no setor. Usamos a tecnologia como uma ferramenta para tornar nossos negócios mais eficientes. E essa é a abordagem sensata para a maioria das empresas. A inteligência artificial é uma ferramenta, não uma estratégia. As empresas que vencerão no longo prazo são aquelas com os melhores produtos, os melhores serviços, os relacionamentos mais sólidos com os clientes e as posições competitivas mais fortes. A inteligência artificial pode ajudar em tudo isso, mas não substitui nenhum desses pilares. As empresas avaliadas a múltiplos astronômicos por causa da inteligência artificial estão apostando que a tecnologia, por si só, será a fonte de sua vantagem competitiva. Mas a tecnologia se torna commodity rapidamente. O que hoje é um avanço revolucionário, amanhã é apenas o mínimo esperado. As empresas que realmente vencem são aquelas que combinam tecnologia com outras vantagens, marcas consolidadas, ativos físicos difíceis de replicar, relacionamentos construídos ao longo de décadas. É por isso que me sinto confortável em possuir negócios como Seis Candies, Jeyco ou a BNSF Railway. Essas empresas têm vantagens que não dependem de nenhuma tecnologia específica. Elas têm marcas reconhecidas, clientes fiéis e ativos tangíveis que levariam décadas para serem copiados. A inteligência artificial pode torná-las mais eficientes, mas não as tornará obsoletas. E é esse tipo de durabilidade que busco em meus investimentos. Já falei bastante, então deixe-me tentar resumir tudo em algumas considerações finais. O mundo vai mudar nas próximas décadas. A inteligência artificial provavelmente fará parte dessa transformação, embora ainda não saibamos exatamente como. Algumas empresas se beneficiarão enormemente. Outras serão disruptadas. Alguns trabalhadores encontrarão novas oportunidades. Outros terão dificuldade em se adaptar. Como investidores, não podemos prever com precisão como essas mudanças se desenrolarão, mas podemos controlar como reagimos a elas. Podemos manter disciplina e paciência. Podemos focar em valuation e fundamentos. Podemos comprar negócios que entendemos a preços que nos dão uma margem de segurança. Podemos resistir à tentação de perseguir cada nova moda. Essa é a abordagem que me serviu bem por mais de 7 décadas. Não vejo motivo para abandoná-la agora, mesmo que a inteligência artificial se revele tudo o que seus defensores prometem. Os princípios do Value Investing são atemporais. Compre bons negócios, pague preços razoáveis, mantenha-os no longo prazo, preserve uma margem de segurança. Seja ganancioso quando os outros têm medo e tenha medo quando os outros são gananciosos. Esses princípios funcionavam quando Benjamin Graham os articulou, há quase um século. Funcionaram em todas as revoluções tecnológicas desde então. E funcionarão diante de qualquer mudança que a inteligência artificial traga. Tenho certeza disso porque esses princípios se baseiam na natureza humana, que não muda. As pessoas sempre perseguirão narrativas empolgantes. Sempre pagarão caro nos picos e venderão barato nos vales. Sempre se convencerão de que dessa vez é diferente. E os investidores pacientes que entendem isso sempre terão oportunidades de lucrar com os erros alheios. Esse é o meu recado para você hoje. Não se deixe levar pela euforia em torno da inteligência artificial. Não pague qualquer preço pela promessa de transformação. Não abandone os princípios atemporais que enriqueceram gerações de investidores.
Em vez disso, foque em valor. Foque nos fundamentos. Foque em negócios que você entende, a preços que fazem sentido. Foque no longo prazo, não no próximo trimestre. Se fizer isso, você estará bem, independentemente do que a inteligência artificial realize ou deixe de realizar. Estará construindo riqueza real baseada em negócios reais que geram fluxos de caixa reais, e essa é a única riqueza que resiste ao tempo. Agradeço por terem dedicado seu tempo para ouvir minhas reflexões. Espero que tenham sido úteis. Agora cabe a vocês decidir o que fazer com elas. Quanto a mim, continuarei fazendo o que sempre fiz, comprando grandes negócios a preços justos, mantendo-os por longo prazo, acumulando caixa quando nada parece atraente e esperando pacientemente pela próxima oportunidade de alocar esse capital com sabedoria. Não é a abordagem mais empolgante para investir, mas é a que me tornou rico. E mais importante, é a que me permitiu dormir tranquilo todas as noites por mais de 70 anos. Essa paz de espírito não tem preço. E eu não a trocaria por todas as ações de inteligência artificial do mundo.